Olá a todos, me chamo Guilherme e faço parte do grupo Los Hermanos. Hoje, na nossa terceira atividade, nossa terceira videoaula, nós vamos fazer uma atividade de soma e subtração no Scratch. Vamos ver agora como vai ficar mais ou menos o nosso resultado final, que a gente vai usar de guia para desenvolver hoje. Então, nós temos um ator principal, né? Que ele vai fazer algumas explicações do nosso minijogo, né? Que é essa figura dessa moça. E aí nessa tela inicial a gente tem duas opções, né? A gente pode escolher entre dois minijogos. Na primeira opção do primeiro minijogo, né? Nós, o usuário, devemos inserir o tipo de operação que a gente vai querer e os números que a gente vai querer que o computador some ou subtraia, né? Então a gente pode inserir ou mais ou menos e podemos inserir dois números, né? Um em seguida de outro. Como vocês podem ver, vamos colocar uma soma, né? Então vamos colocar o mais, vamos digitar o número 10 e vamos digitar outro número 10. O computador ele pensa um pouco, né? O programa ele vai pensar e vai responder a soma desse valor. E se você quiser continuar, você pode escrever qualquer coisa nesse campo de texto que ele vai continuar. Mas se você não quiser voltar, se você quiser voltar para a tela principal, que é a tela anterior, você pode escrever não. E aí você vai ser redirecionado para a nossa tela inicial. Indo para o nosso segundo minijogo, basicamente a situação se inverte um pouco. Então a nossa personagem vai falar dois números e um tipo de operação, então mais ou menos, e nós temos que responder com o valor correto. Por exemplo, nosso exemplo agora, nós temos 8 menos 1, que dá 7. Então se a gente responder 7, ela vai dar uma resposta para a gente positiva, né? E do mesmo jeito a gente pode voltar para nossa tela principal escrevendo não. Então esse é mais ou menos o nosso mini-jogo de hoje, e nós vamos tentar replicá-lo agora. Bom, olhando agora para o nosso joguinho aqui, a nossa primeira tela inicial temos uma personagem e dois botões. Vamos tentar reproduzir essa primeira parte no nosso joguinho. Dentro do Scratch aqui, eu já vou remover esse ator inicial que ele dá e vou selecionar o novo como a gente viu tanto na aula 1 como na aula 2. A gente tinha escolhido a Abby aqui. Dessa vez eu vou selecionar o novo ator, mas que vai fazer exatamente o mesmo papel. Escolhido o nosso ator principal, agora temos que pegar os dois botões. Então eu vou selecionar novos atores, vou pesquisar aqui por botões e vou pegar aqui duas vezes, já que a gente precisa de dois botões duplicando. Temos então agora, só vou renomear os botões para ficar com o nome mais agradável. Então botão 1 e botão 2. Podemos agora também associar um texto a eles, como a gente havia feito na aula anterior. Então, selecionando um ator botão 1, a gente vem em fantasia e adiciona um texto para ele, como por exemplo, simplesmente o número 1 para falar que é o minigame 1. Vou tentar mais ou menos centralizar ele e colocar uma cor. No outro a gente escolhe a cor amarela. Vamos botar o amarelo aqui. E fazer a mesma coisa também para o botão 2. Então já está aí amarelo. Mais ou menos centralizado. Agora, olhando aqui para a nossa tela do Scratch, já temos mais ou menos a tela inicial do nosso jogo, que é um ator e dois botões. Uma outra coisa ainda que havia nesse jogo é o cenário. Então, o que a gente pode fazer, clicando aqui na parte de cenários, é colocar um comportamento para quando a gente clicar na bandeira verde, porque quando a gente clica na bandeira verde para iniciar o jogo, o cenário que é disposto atrás já é diferente. No caso aqui é uma escola. Então vou fazer a mesma coisa aqui, indo na parte de eventos, vou pegar o bloquinho de quando a bandeira verde for clicada e vou associar para ela um cenário novo. Então antes de mais nada eu vou escolher esse cenário. Então vindo aqui, eu vou procurar novamente pela escola que a gente havia escolhido. Adicionamos o cenário escola. O que falta fazer agora é só associar ele quando a bandeira verde for clicada. Então, quando a bandeira verde for clicada, vou vir em aparência e mudar o cenário para escolher aqui a escola que a gente acabou de fazer. Agora, se a gente trocasse o cenário aqui atual e clicasse na bandeira verde, esse primeiro comportamento já está presente no nosso joguinho, que é mais ou menos o que a gente queria. Pensando agora que já temos dois botões representando as escolhas, ao clicar em qualquer um deles, vamos supor aqui o botão 1, é pro jogo redirecionar a gente pro mini-jogo 1.
Se a gente vem aqui, só para ver isso, podemos ver que ao clicar em um, ele muda o cenário e acontece... A gente entra de fato, né, no minijogo 1. Vou tentar reproduzir isso no nosso joguinho. Escolhendo aqui o botão 1, então, selecionando o ator 1, eu vou colocar aqui dentro de evento quando este ator for clicado. Então, quando este ator for clicado, basicamente, a gente tem que entrar dentro do minigame 1. Então, eu vou transmitir uma mensagem. A gente viu isso também na videoaula anterior. Essa mensagem eu vou dar o nome de minijogo 1. Além disso, eu também vou mudar o cenário só para ficar de uma forma mais visual, uma forma legal, né? Então, vou adicionar um novo cenário aqui. A gente havia escolhido um quarto, eu acho. Eu vou pegar um cenário qualquer aqui. Pegar o Blue Sky. E eu vou associar ele ao botão 1. Então, quando este ator for clicado, transmita a mensagem minijogo 1. E também dentro de aparência, vamos ver aqui, mude para o cenário Blue Sky. Então, novamente, eu só vou vir em fantasia... Ou melhor, aqui não, em cenário. Vou mudar a fantasia do cenário, por exemplo, para a escola. E ao clicar no botão 1, ele já muda o cenário. Já temos esse feedback. Além de mudar o cenário também, ele claramente transmitiu a mensagem, só que a gente não usou ela ainda. Uma outra coisa que tem que acontecer é que, como a gente já escolheu o nosso mini-jogo, esses botões não tem mais a necessidade deles estarem dispostos aqui. Então eu vou transmitir uma nova mensagem que vai ser para esconder esses botões. Para a gente saber que alguma das opções foi escolhida e eles não precisam mais estar ali. Então vou transmitir novamente uma outra mensagem. Só que ao invés de minijogo 1, vai ser algo como esconda botões. Agora que a gente está transmitindo também a mensagem esconda botões, e a gente já está dentro do ator botão 1, eu vou pegar agora o outro bloco que é quando eu receber uma mensagem, que no caso é o esconder botões, o que a gente tem que fazer basicamente é esconder. Então vou colocar aqui, ao transmitir a mensagem esconder botões, o próprio ator botão 1 vai receber essa mensagem e ele vai esconder o elemento. A mesma coisa também a gente vai ter que aplicar para o botão 2. Então, esse código eu vou copiar simplesmente com Ctrl+C, Ctrl+V. Isso a gente viu também nas aulas anteriores. Então, agora, quando a gente transmitir a mensagem esconder botões, tanto o botão 1 como o botão 2 vai esconder. Observando o comportamento do nosso joguinho agora, podemos ver que ao clicar na bandeira verde, já muda o cenário. Só que como um dos botões foi escondido devido à mensagem que a gente recebeu esconder botões, não está mais ou menos como a gente imaginava. Uma forma de corrigir isso é simplesmente voltar ao padrão, né? Então, sempre que voltar para o cenário da escola, a gente sabe que é o cenário inicial. E se voltar para o cenário inicial, a gente pode transmitir uma mensagem para mostrar os botões novamente. Então, ainda dentro dos atores, eu vou criar uma nova mensagem, ou melhor, eu vou criar o bloco para receber uma nova mensagem, que eu ainda não criei, mas que se a gente tem um para esconder os botões, a gente também vai querer um para mostrar os botões. Então, eu vou só criar essa mensagem aqui antes. Então, mostrar botões. Então, quando eu receber mostrar botões, a gente vem em aparência e simplesmente mostre o botão. Esse mesmo código vai ser aplicado aqui para o outro, então só copiei. Bom, além dessa opção de também mostrar os botões, a gente pode ver pelo nosso joguinho aqui que quando é clicado na bandeira verde, o nosso ator também nos dá umas informações e pede para a gente clicar em um dos botões abaixo. Então a gente pode fazer isso vindo em cenário, por exemplo. E dentro de cenário, a gente pode criar uma nova mensagem que a gente vai capturar nos nossos atores. Então vou vir aqui em evento e transmitir uma mensagem. Novamente, ela está associada à bandeira verde. Essa mensagem será escolha minijogo. E agora, vindo no nosso ator aqui, a gente pode capturar essa mensagem. Então, quando eu receber escolha minijogo, e a gente pode dizer as instruções para o usuário. Isso está dentro de aparência. Então, diga olá por 2 segundos. A gente pode colocar algo como clique em um dos botões abaixo. E depois de dizer,
a gente pode transmitir a mensagem que a gente já havia criado aqui para os botões. Então a gente colocou aqui quando eu receber mostrar botões, agora de fato é que eu vou criar essa mensagem. Então vou transmitir aqui a mensagem mostrar botões. Então, por exemplo, ao clicar agora na bandeira verde, o nosso ator ele disse na instrução que a gente havia colocado aqui e mostrou. Só que eu não sei se vocês perceberam, mas isso daqui estava escondido e só depois que ele falou é que o botão apareceu. Então só vou inverter a ordem aqui para ele mostrar primeiro e depois dizer a mensagem. Então, executando novamente agora sim ele fala a instrução que a gente colocou e também mostra os botões. Então, agora que mostrar botões está antes da mensagem, não há mais não tem mais como aquilo acontecer de os botões não estarem ali no momento que ele está falando. Essa primeira parte está completa. Com o funcionamento do nosso primeiro botão agora implementado, né? Ou seja, nós clicamos nele, ele desaparece com os dois botões e muda o cenário. Agora a gente precisa fazer o resto da implementação do nosso minijogo, né? Como a gente pode ver no nosso minijogo de exemplo, quando a gente clica no primeiro botão, o nosso ator ele vai dar algumas informações, né? Então ele vai utilizar alguns blocos de chamado diga, né, para dar algumas informações e logo em seguida ele vai apresentar para a gente uma pergunta e nessa pergunta a gente pode responder, né, com inserindo qualquer coisa no nosso teclado, né? Então um texto, um número, qualquer coisa a gente pode inserir e enviar com o Enter ou clicando na seta na direita, né? A gente vai precisar disso para realizar o nosso minijogo de hoje. Então, vamos explicar um pouco como é que funciona ele, né? Vamos na aba Sensores, na esquerda, e nós temos o bloco Pergunte qual o seu nome e espere, certo? Como ele funciona, né? Bom, ele vai ser associado a um ator, né? No caso, a gente está no ator do botão, mas a gente quer que ele esteja no ator do personagem, do Avery, né? Então, por exemplo, quando a gente associar ele a uma nova chamada, o nosso ator, né, o Avery, ele vai perguntar pra gente, né? Então vai aparecer uma caixa de texto para dele, com o que tá nesse espaço em branco. Então ele vai perguntar pra gente, o usuário, qual o nosso nome, né? Qual o seu nome? E aí ele vai esperar, né? Tem um pergunte, ali vocês podem ver que tem um pergunte e espere. Esse espere é para esperar a nossa resposta, né? Então o funcionamento do minijogo ele não vai avançar até a gente ter a nossa resposta, né? Como vocês puderam ver no outro minijogo, né? Esse campo ele fica abaixo, né? Na parte de baixo da tela e a gente tem que escrever alguma coisa e enviar com Enter, né? E onde isso fica salvo? Bom, o Scratch ele já vem com mais ou menos com uma implementação disso. Eles criaram uma própria variável deles, que é a variável resposta, como vocês podem ver na esquerda. E aí o conteúdo do que a gente escreveu na caixa de texto fica armazenado nesta variável resposta. E a gente pode utilizar ela para manipular, para fazer o que a gente precisar para avançar o nosso minijogo, né? Então nós vamos utilizar esses dois conceitos, né, de pergunta e resposta no nosso minijogo a partir de agora, né? Então, vamos lá. Bom, agora que a gente vai começar a desenvolver o nosso minijogo 1, nós temos que lembrar que ele só funciona porque a gente está emitindo uma mensagem. Então nós vamos no bloco na aba de eventos e vamos buscar aqui o bloco quando eu receber uma mensagem. Certo? Nós vamos pegar e vamos selecionar o minijogo 1, que já foi emitido no botão on, né? Então ele transmite o minijogo 1, certo? Então nós podemos começar daqui. Então nós podemos então pegar o nosso bloco de pergunte. E primeira coisa que a gente pede do usuário, por exemplo, pode ser o primeiro número, né? Então digite o primeiro número, certo? Muito bem. Então ele já, como vocês podem ver, a gente clicou ali naquele bloco do quando eu recebo. O nosso personagem ele já fala a pergunta, né? E espera a nossa resposta. Bom, como eu falei antes, essa resposta ela vai ficar armazenada numa variável chamada resposta. Só que, vamos lá, vamos pensar que nós vamos ter que utilizar outras perguntas, né?
Porque no caso a gente não consegue escrever vários números de uma vez, né? Isso acaba sendo um pouco mais complicado. Então nós vamos partir para a estratégia de perguntar o número, depois nós perguntamos o sinal e depois nós perguntamos o outro número, né? Então nós vamos ter 3 perguntas. O que acontece é que a variável resposta vai sempre trocar o valor que ela está recebendo. Então depois de uma pergunta, né, a gente respondeu a primeira pergunta salvando a variável resposta. A gente vai ter outra pergunta e vai ter outra resposta. E aí, o que estava escrito antes nessa variável vai ser deletado e vai ser colocado um novo conteúdo que a gente escreveu. Para facilitar a nossa vida, vamos criar uma variável para cada tipo de dado que a gente vai precisar. Então, por exemplo, nós vamos precisar de 2 números, né? O número 1 e o número 2, e um sinal. Então, nós vamos criar 3 variáveis, uma para cada um desses valores. Então, vamos criar a primeira variável, chamada número 1. Vamos criar a segunda variável, chamada número 2. E vamos criar a última variável, chamada sinal. Então, muito bem, nós temos já as 3 variáveis que a gente precisa. O que a gente pode fazer agora? Bom, nós temos o nosso pergunte, né? Então, a gente já vai ter uma resposta quando a gente escrever no nosso minijogo. O que a gente pode fazer é associar a resposta desse pergunte à nossa variável número 1. Para isso, nós vamos utilizar o bloco mude minha variável para 0. Então, nós, no caso, vamos mudar a variável número 1. E no espaço que está em branco, com o 0, nós vamos arrastar o bloco resposta para dentro dele, né? Desse jeito. Agora, quando a gente digitar um número, por exemplo, 10, e inserir, vocês podem ver ali no minijogo, né, que o número 1 agora contém a variável 10. Muito bem. Agora a gente pode fazer isso para os nossos nossas próximas perguntas, né? Então, vamos fazer mais uma pergunta, né? Vamos perguntar, por exemplo, agora o sinal, digite o sinal, né? O tipo de operação que ele vai querer, mais ou menos. Vamos mudar a nossa variável também. Então, nós vamos mudar a nossa variável sinal e vamos inserir agora a resposta no espaço em branco. Vamos testar isso agora. Vamos agora primeiro digitar um número. Vocês podem ver que digitamos 10, ficou salvo. Vamos digitar o sinal agora. E como vocês puderam ver, ficou salvo ali a variável sinal como mais. Foi o que a gente inseriu. Agora vamos fazer a última pergunta para o último número, né? Então digite o segundo número. Vamos buscar agora na aba variáveis o nosso mude. Então vamos mudar nosso número 2 para o que a gente respondeu, né? Então quando a gente clicar ali de novo, a gente pode digitar o primeiro número, vamos digitar o sinal e vamos digitar o segundo número. Como vocês viram, todas as variáveis estão salvas, né, em suas respectivas, onde elas foram respectivas inseridas, né? Então o número 1 tem um 10, o número 2 também tem um 10 e o sinal tem um menos, né? Então, muito bem, agora a gente fez as 3 respostas. Agora a gente tem que continuar fazendo o processo de decisão de escolha dessas variáveis. Então vamos lá? Bom, agora que a gente tem as entradas do jogador aqui dentro das variáveis, a gente vai ter que perguntar para o jogador se ele quer somar ou subtrair. A gente viu na aula passada que a gente consegue fazer isso dentro de controle aqui com o bloco se. Então, se a gente vai colocar uma condição aqui, então se o usuário digitou o sinal de mais, significa que ele quer somar os 2 números, então a gente soma. A gente vai fazer a mesma coisa para a subtração. Com essa linha de raciocínio, vamos então aqui dentro de operadores e a gente pode pegar o bloco de igualdade. Agora, só recapitulando, o usuário ele digitou a entrada do sinal, ou melhor, a opção que ele quer, né, se é soma ou subtração. Essa entrada está dentro da nossa variável sinal. Então a gente pode vir dentro de variável, pegar aqui a variável sinal. Se sinal for igual, no nosso caso, mais, significa que o usuário quer somar os 2 números. Para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou criar uma nova variável e vou chamá-la de total. Basicamente, total vai conter ou a soma ou a subtração dos 2 números. No nosso caso, então, eu vou mudar aqui a variável total para a soma dos 2 números. Então, novamente, dentro de operadores, a gente pode pegar o bloco agora de soma.
E aí dentro do bloco de soma tem espaços para duas variáveis ou dois números, né? No nosso caso, a gente já tinha criado a variável número 1 e número 2. Então vou pegar número 1, vou colocar no primeiro espaço. O mesmo eu vou fazer para o número 2, só que agora para o segundo espaço. Então nesse momento a gente está adicionando em total, ou melhor, está mudando o valor de total para número 1 mais número 2. E beleza. E agora a gente tem que fazer o nosso personagem dizer essa soma. Então eu vou simplesmente em aparência, no campo de diga, a gente pode simplesmente colocar a variável total que contém a soma dos dois números. Então, se a gente fizer o teste agora, esse código aqui, eu vou arrastar ele para cá de baixo. E agora sim, se a gente faz o teste clicando no botão 1, ele pede o primeiro número, vou pôr o número 10. Pede o sinal, vou pôr o mais, que foi a única coisa que a gente fez até o momento. E o número 2, vou pôr o 5. Então pode ver que ele diz o número 15, que é exatamente a resposta esperada. O mesmo agora a gente vai ter que fazer para a opção, se o usuário escolher a opção de subtração, né? Se ele digitar o número de menos. Então, novamente, em controle, eu vou pegar outro bloco se. E agora a gente vai ter que fazer a mesma condição do sinal. Então, dentro de operadores, temos aqui o símbolo de igualdade. Então, se o sinal, que é a entrada do usuário, for igual a menos, a gente pode fazer a mesma coisa de mudar a variável total que a gente havia feito. Então, variável total para, e agora a gente pega dentro de operadores, ao invés do operador de mais, o de subtração, o de menos. Então, novamente, a gente vai ter que jogar nossas variáveis lá. Então, número 1 e número 2. E, novamente, a gente vai ter que dizer esse resultado. Então, diga. E no diga, a gente pode pôr a nossa variável total. Fazendo agora o teste novamente, vou escolher a opção número 1. Vou digitar novamente o 10. Vou digitar agora o símbolo de subtração. E o segundo número. Então, 10 menos 5, resposta 5. O primeiro comportamento do nosso jogo já está certo. Agora que a nossa operação, tanto de soma quanto de subtração, está funcionando, o que a gente pode fazer agora é... Se a gente olhar aqui no nosso joguinho, o comportamento ele fica se repetindo até que o usuário escreva não. Para fazer isso daqui, a gente pode pensar que novamente aqui, ela faz uma pergunta, né, se o usuário quer continuar. Então a gente pode pensar isso como o jogador vai ficar jogando até ele escrever que ele não quer mais jogar. A gente consegue fazer isso através do bloco dentro de controle. Existe esse bloco aqui, repita até que. Ele basicamente vai repetir tudo o que estiver dentro dele até que alguma coisa aconteça. Então, no nosso caso, uma pergunta é feita, se a pessoa quer continuar, e a gente vai repetir isso até que essa resposta seja não. Pensando nisso, então, a gente vai jogar todo esse código que a gente produziu aqui dentro do nosso bloco de repita. Então, vamos fazer isso. Então, agora, ele está repetindo todo o nosso código até que alguma coisa aconteça. Como a gente vai ter que capturar uma resposta do usuário, eu vou criar uma nova variável que vai ser, não sei, resposta minijogo, por exemplo. E a resposta minijogo está valendo 0. Então, vamos ver. Aqui no nosso repita, a condição que a gente quer é que a resposta do usuário seja não, ou seja, a gente vai repetir isso daqui até que o usuário digite não. Se o usuário digitar não, significa que ele não quer entrar aqui, ou seja, ele não vai entrar mais dentro desse jogo. Então eu vou, dentro de operadores, pegar o bloco de igualdade e vou simplesmente pegar a nossa variável, resposta minijogo. E se resposta minijogo for não, significa que ele não quer continuar. Então agora a gente pode pôr aqui. Então nesse momento o nosso código já está se repetindo até que o usuário digita não. Só que a gente ainda não fez a pergunta, né, para o usuário se ele quer de fato continuar ou não. Então vou vir em sensores, pegar o mesmo bloco de perguntar que a gente já havia visto anteriormente, colocar aqui de baixo e vou perguntar se ele quer continuar. Você quer continuar?
Para sair, digite não. Da mesma forma que a gente tem aqui. Então, clicando aqui, vamos ver o comportamento. Digite o primeiro número, o sinal, o segundo número. O que está de errado? Note que a gente colocou o bloco de pergunta ao final do laço de repetição. Então, na verdade, ele está ficando repetindo para sempre. Para mudar isso, a gente tem que colocar esse bloco de pergunte embaixo da nossa verificação do bloco C, né? Do C, então, C não. Agora ele está embaixo do nosso bloco C. Ele está sendo validado, né? No nosso minijogo. Mas ainda a gente tem que atribuir a variável resposta à resposta dessa pergunta. Então a gente pode ir na aba variáveis. Nós podemos pegar a variável, o bloco mude variável para a resposta minijogo e inserir a nossa resposta nesse bloco. Nós vamos em sensores e vamos pegar a variável resposta e inserir ali dentro. E agora, acredito que vai funcionar direitinho. Obrigado por me salvar, Guilherme. Vamos ver novamente o comportamento. Então, digitando o primeiro número, o sinal, vou digitar o segundo número. Ele faz a pergunta, eu vou digitar sim, por exemplo. Então, é para ele continuar repetindo. Perfeito. Então, ele continua. Vou digitar 10, o sinal e o segundo número. Agora eu vou digitar não. Podemos ver que, como deveria de fato acontecer, né? Ele para de repetir o jogo. Bom, mas como o nosso jogo meio que acaba, já que ele nos deixa preso aqui, não é mais ou menos esse comportamento que a gente esperava. A gente quer que, se o usuário digitou não, que ele volte para a opção anterior, onde ele possa escolher entre o primeiro minijogo ou o segundo minijogo. Para isso, novamente, a gente pode vir em controle, escolher novamente um bloco C. E aí, se a resposta do usuário, vamos pegar aqui, deixa eu ver, no bloco operadores, o de igual. Então, se a resposta do usuário for não, significa que ele quer parar de jogar, né? E que a gente deve voltar para a tela anterior. Então, vou colocar aqui dentro. Dentro do bloco de variável, vou pegar a resposta minijogo. E se for não, significa que ele quer sair. Então, vou pôr isso daqui embaixo de onde a gente muda a resposta da variável minijogo. Então, se for não, a gente tem que voltar por cenário anterior. Então, vou vir em aparência e vamos ver, mude para o cenário. Só que agora a gente pega a escola, que é o nosso primeiro cenário. E se a gente fizer esse teste agora, eu acho que os botões não vão aparecer. Podemos ver que os botões não estão aparecendo. Então, se a resposta for não, o que a gente pode fazer é transmitir novamente a mensagem que a gente já havia criado para mostrar os botões. Então, vou vir aqui, transmitir, ao invés de escolher minijogo, vai ser mostrar os botões. Se a gente vier aqui, se a gente clicar na bandeira verde e testar novamente o jogo, tá, os botões ainda não estão aparecendo. Vamos ver o porquê. Notem que, mesmo a gente reiniciando nosso minijogo, então a gente clicou na bandeira verde, e a nossa variável resposta minijogo está marcada como não, né? Então o que acontece? A gente pode ir no nosso ator Avery, para a gente mostrar isso. Vamos lá em cima. A primeira coisa que acontece no nosso, quando eu receber o minijogo 1, ele verifica se a resposta do minijogo é igual a não. Se for igual a não, não vai acontecer nada, né? E como a gente iniciou o nosso jogo já com igual a não, ele não vai aparecer nenhuma pergunta pra gente. Para fazer isso mudar, o que a gente pode fazer é utilizar o bloco mude. Vamos mudar nossa variável resposta minijogo para 0, por exemplo, né? Um valor diferente de não. Então agora, reiniciando nosso minijogo, a gente pode testar isso. Então a gente clica no primeiro minijogo. E agora nós podemos voltar a inserir nossos sinais. E voltar para a nossa tela inicial, com os botões mostrando. Criamos nosso primeiro minijogo, né? Em que nós, usuário, nós inserimos os valores que o computador vai calcular para a gente. E agora, o nosso segundo minijogo é o contrário. O computador vai gerar para a gente
dois valores aleatórios, então dois números, né? E um tipo de um sinal, né? Um mais ou um menos. E a gente deve dar a resposta certa. Então, se a gente vê no nosso mini jogo de exemplo, vamos clicar na atividade 2. Ele vai dar algumas informações, é claro, né? E do mesmo jeito que a gente fez o nosso primeiro mini-jogo, ele vai pedir a nossa resposta, né? Então ele vai fazer uma pergunta, e essa pergunta vai ser de dois números aleatórios. Como vocês podem ver, dessa vez é o 5 mais o 5, né? O sinal também é aleatório, e a gente deve responder o resultado final. Do mesmo jeito, a gente também pode escrever, né? Se a gente quer continuar ou não nesse mini-jogo. Se a gente escrever não, a gente vai voltar para nossa tela inicial. Então, beleza. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no botão 2 e a gente tem que colocar alguns comportamentos, porque por enquanto esse botão, né, o botão 2, ele só esconde e é mostrado. Quando esse botão for clicado, a gente tem que chamar o minijogo 2. Para isso, vamos na aba Controle, vamos na aba Evento e vamos selecionar o bloco quando este ator for clicado. Bom, como a gente fez no nosso primeiro botão, nós vamos transmitir uma mensagem. Então nós vamos transmitir uma nova mensagem chamada Minijogo 2, por exemplo. Né? Nosso novo minijogo. Nós vamos transmitir também, como a gente fez com o botão 1, um esconder botões, né? Um tirar botões. Então vamos transmitir uma nova mensagem para tirar os botões na tela. Né? Então vamos esconder os botões. E agora quando a gente clicar nele, os botões vão desaparecer. Então beleza. Só que como vocês podem ver, o cenário ainda está lá. Então primeiramente nós vamos selecionar um novo cenário pra gente. Então nós vamos pegar algum cenário que temos aqui na nossa galeria do Scratch. Vamos pegar um deserto, por exemplo, né? E muito bem. Agora vamos voltar para o nosso ator botão 2 e vamos selecionar esse cenário, né? Quando o ator botão 2 for clicado, vamos mudar para o cenário deserto. Beleza. Quando a gente clicar no botão 2 agora, os botões aparecem e o nosso cenário muda. Então, a partir daqui, a gente vai começar a montar a estrutura do nosso segundo minijogo. Para começar a desenvolver o nosso segundo minijogo, primeiramente, nós vamos no nosso ator Avery. Vamos pegar na aba Eventos, quando receber essa mensagem. Muito bem, vamos colocar que a mensagem é o minijogo 2. E vamos começar a pensar um pouco sobre o nosso minijogo. Bom, nesse minijogo, o que acontece é que o Scratch, né, o computador, ele vai gerar pra gente dois números aleatórios e um sinal aleatório. Para isso, o Scratch ele facilita um pouco a nossa vida. Então, a gente tem um bloco na aba Operadores, que é um bloco chamado número aleatório entre. Né? E a gente pode definir um intervalo, né? Então a gente pode definir de quando até quando esse número aleatório vai ser. Então a gente pode ter um número aleatório, no caso, entre 1 e 10. Vamos deixar desse jeito, né? Então vamos pegar um número aleatório entre 1 e 10, para não ser muito complicado. E vocês lembram que a gente criou já algumas variáveis, né? Então a variável de número 1, a variável de número 2 e a variável de sinal. Nós podemos reutilizar essas variáveis nesse minijogo, né? Já que elas fazem parte da mesma estrutura que o minijogo anterior, né? Então, é tranquilo isso. Como o bloco de número aleatório ele já dá pra gente, ele retorna pra gente um número aleatório, o que a gente pode fazer é pegar o nosso bloco mude minha variável para e inserir dentro do espaço em branco o nosso número aleatório, nosso bloco de número aleatório, e definindo, nesse caso, para o número 1, né? Então, a variável número 1 vai receber um número aleatório entre 1 e 10, né? É justamente só um número, né? Então, nós podemos fazer isso também para o número 2, né? Nossa variável número 2. Então, o número 2 vai variar entre o número de 1 a 10 também. E muito bem, mas agora a gente tem um pequeno problema, né? Não um problema, né? Mas o nosso sinal não é um valor numérico, né? O sinal não é um número, né? Mas a gente pode fazer um
contornar esse problema da seguinte forma, né? A gente também tem uma variável sinal. O que a gente pode fazer é, como a gente só tem dois sinais, a gente tem o sinal mais e o sinal menos, nós podemos representá-los por números, né? Então, ó, vamos mudar a nossa variável sinal. Vamos só deixar aqui já selecionado. E vamos buscar nos operadores um número aleatório também. Muito bem, vamos inserir ele ali no espaço em branco. E como a gente sabe que a gente só vai trabalhar com mais e menos, né, para facilitar a nossa vida, a gente sabe que o sinal só pode variar entre dois valores, né? Então, ele pode ser ou um valor ou outro. Não tem outro nesse nosso minijogo, né? A gente só tem o mais e o menos. Então, o que a gente pode fazer é variar o nosso sinal entre os números 0 e 1. Então, ou o nosso sinal vai ser 0, ou o nosso sinal vai ser 1. E aí, a gente pode representar esse 0, por exemplo, como nossa soma, né? Então, a gente vai começar a fazer isso agora. Agora que nós temos as nossas três variáveis, então nós temos o nosso número 1, sendo um número aleatório entre 1 e 10. Temos também o número 2, também sendo um número aleatório entre 1 e 10. E nós temos também o nosso sinal, ele varia entre 0 e 1. Bom, o que nós podemos fazer agora é utilizar um bloco de se então, se não. Então nós vamos na aba controle e vamos pegar um bloco de se então, se não. O tipo de verificação que a gente vai fazer aí é um tipo de igualdade. A gente quer ver, por exemplo, né, a gente combinou, que sinal igual a 0 representa a nossa soma. Então nós vamos pegar um bloco de igualdade, vamos colocar ali dentro do espaço mais escuro. Vamos pegar a variável sinal. Se ela for igual a 0, vai representar a nossa soma. O que vai acontecer então? Nós temos que perguntar ao usuário a soma do número 1 com o número 2. Para fazer isso, como a gente já utilizou antes, vamos na aba sensores, vamos pegar o bloco pergunte, né? Para fazer a pergunta, agora vai ser um pouquinho mais complicado, porque nós temos que colocar dois números, né? Dois números e uma variável. E como vocês podem ver aí, a gente não consegue colocar essas três variáveis de uma vez só, né? Para fazer isso, a gente vai usar um bloco lá nos operadores chamado junte. Junte maçã com banana nesse caso, né? Como ele funciona? Ele vai literalmente juntar esses dois valores, né, que estão escritos aí, né? E eles vão aparecer juntos na tela, né? Como a gente quer que apareça a soma para o usuário, né? Como a gente quer que o usuário responda essa soma ou subtração que vai aparecer, a gente pode substituir o primeiro espaço em branco por exemplo, o número, né? Então a gente vai falar para o usuário que o número 1 mais o número 2 é igual a... Aí vai esperar a resposta, né? Mas veja bem que a gente só tem dois espaços aqui agora. A gente tem o pergunte, a gente tem o junte, o número com banana. Só que a gente precisa colocar três elementos ainda, né? No mínimo. Que é o número 1, o sinal e depois o número 2, né? E só com um junte a gente não consegue, né? Para isso a gente vai ter que utilizar mais um junte. A gente vai colocar esse junte dentro de onde estava a banana, né? Então o que vai acontecer agora é que a gente vai falar o número e aí vai aparecer mais dois valores. Só que percebam também que a gente não está com nossas variáveis. Então vamos colocar a variável número 1. Né? Então ela é a primeira a aparecer, né? Então o personagem ele vai falar o número 1. Agora a gente tem que falar qual que é o tipo de operação e o número 2. Só que como vocês podem ver também, a gente só tem um espaço em branco. Então a gente pode de novo utilizar mais um junte, certo? E dessa vez colocar no lugar de maçã o mais, né? O operador mais. E no lugar de banana nós podemos colocar o nosso número 2. E aí, beleza. E aí nós conseguimos escrever para o usuário que ele quer a resposta do o número 1 mais o número 2, né? Então, beleza. O que a gente tem que fazer agora, a gente pode conferir se isso daí está funcionando, né?
Então nós vamos clicar agora no número 2. Como vocês podem ver, nossa variável sinal está com 1, né? Como a gente definiu que a variável sinal vai variar entre 0 e 1, não necessariamente ela vai cair em 0, que foi o que a gente construiu agora. Então nós vamos reiniciar o nosso minijogo clicando na bandeira verde até que o sinal seja igual a 0, só para a gente testar. Ó, muito bem, dessa vez foi. Como vocês podem ver, está aparecendo nosso o número, sem um espaço, 1, que é o primeiro número, mais o segundo número. Para consertar isso, a gente pode ir no primeiro campo de o junte e inserir um espaço após a última letra que está escrita aí. E aí ele vai criar um espaço a mais. Mas muito bom. A gente vê que já está funcionando e agora a gente tem que retornar esta soma, né? Retornar a soma do usuário e verificar se isso é certo. Beleza? Muito bem. Para fazer isso, o que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos na aba de controle e vamos pegar nosso bloco se não. O que a gente tem que verificar aí, como a gente já falou antes, a gente tem que verificar se a resposta do usuário é igual ao valor que a gente pensa que é. Que a gente pensa não, que é de verdade, né? Então nós podemos pegar um bloco de igualdade. Então nós queremos verificar se resposta vai ser igual à soma do número 1 com o número 2. A gente pode pegar um operador de soma, ali em cima, colocar na segunda parte da nossa condição, e na aba variável, pegar o nosso número 1, colocar no primeiro espaço, e o número 2 no segundo espaço. Aí beleza. Se resposta do usuário for igual ao número 1 mais número 2, que é a resposta certa, a gente pode dizer alguma coisa para ele. Por exemplo, a gente vai dizer um parabéns, né? Você acertou. E muito bem. Agora, se ele acertou, vai aparecer isso. Mas se não acertar, a gente pode também falar alguma coisa. Então vamos colocar também um diga para o senão. E vamos dizer que, por exemplo, poxa, não foi dessa vez. Né? Querendo dizer que ele não acertou. Nós podemos agora testar isso. Reiniciando nosso minijogo. Então nós temos o número 2 mais o número 5. E se a gente responder o 7, que é a resposta certa, a gente vai receber um feedback positivo, né? Uma resposta, né, dele, falando parabéns, você acertou. Eu só vou trocar esse bloco aqui, Guilherme, porque ele vai ficar falando isso pro resto da vida dele. Então só vou trocar por colocar 2 segundos, né? Então diga por 2 segundos, e aí a mensagem vai ser exatamente a mesma. E vou remover esse bloco de baixo, esse diga aqui. A mesma coisa eu vou fazer pro de baixo. Então diga, poxa, não foi dessa vez por 2 segundos. E remove o bloco de baixo. Muito obrigado, Leonardo. Muito bem apontado. Muito bem. Então agora a gente tem uma mensagem que aparece por um determinado tempo, né? Como o Leonardo mostrou pra gente. Só que agora a gente tem, por enquanto, né? Apenas para a nossa soma, né? Então a gente tem esse caso só para a nossa soma. Dentro do nosso bloco, da nosso senão mais abaixo, a gente vai agora implementar a parte que não é uma soma, né? Se o nosso sinal for diferente de 0, ou seja, se ele for, por exemplo, 1, né? Ele vai aparecer o nosso pergunte, só que com um número negativo, né? Então a gente pode basicamente repetir a nossa estrutura ali de cima do nosso pergunte para baixo, né? Porque basicamente o que vai mudar é o que o nosso ator vai falar. Então ele vai perguntar de um número 1 menos um número 2. Nós podemos copiar e colocar debaixo do nosso senão. Vamos mudar o nosso junte para menos. E vamos mudar na nossa condicional o bloco de soma, né? Vamos colocar um bloco de subtração. Então vamos pegar o bloco de subtração, colocar o número 1. Opa. Ops. Subtração, número 1 e número 2. Agora sim. Muito bom. E agora, basicamente, já está feito, né? Então, se a resposta for igual ao número 1 menos o número 2, ele vai acertar. Se não, ele vai ter uma mensagem de erro, né? A gente pode testar isso. Clicando agora no número 2. Vamos ter uma soma. E muito bem. Agora a gente acertou, né? Só que vejam bem que a gente ainda falta implementar o nosso ciclo de repetição, como no outro minijogo, né?
Então agora o usuário, o usuário não, o ator, perdão, ele tem que perguntar pra gente se a gente quer continuar, né? Então vamos ver isso, como fazer isso. Para fazer essa verificação, né, se o nosso jogador ele quer continuar ou não, a gente pode utilizar o bloco de pergunte como a gente utilizou anteriormente. Então nós vamos colocar o nosso bloco de pergunte ao final do nosso código e vamos perguntar: você quer continuar? Se não quiser, para sair, a gente basta escrever a palavra não. Podemos colocar qualquer texto só para indicar que é para escrever ou não. E como a gente já tinha criado anteriormente uma variável de resposta ao minijogo, a gente pode reutilizar essa variável aqui, nesse mesmo contexto, né? Então vamos mudar a nossa variável, nossa resposta minijogo para o que tiver na resposta, né? Da nossa pergunta. E a partir disso a gente pode tomar alguma decisão. Se a nossa resposta for não, o que ele tem que fazer? Perdão. O que tem que fazer é voltar para a página inicial. Então a gente pode utilizar um bloco de se então. A gente tem que verificar, né? Como eu já disse, a gente tem que verificar se a resposta do minijogo é igual ou não. Para isso a gente pega um bloco de igualdade, vamos pegar a variável resposta minijogo e vamos verificar se ela é igual a não. Certo? Se for igual a não, a gente tem que fazer o mesmo comportamento que a gente fez com o minijogo anterior. Então a gente tem que mudar o nosso cenário e aparecer os botões. Então vamos pegar para mudar para o nosso cenário. Vamos mudar para o cenário School. E vamos também aproveitar e pedir para aparecerem os botões. Então vamos transmitir uma mensagem logo abaixo para mostrar os botões. Beleza. Basicamente é isso. Mas e se o nosso usuário quiser continuar jogando esse minijogo, né? Ele quiser ficar vendo as perguntas de matemática que vão ter. A gente tem como a gente fez anteriormente, utilizar um bloco de repetição. Para isso a gente pode utilizar o nosso bloco dentro da aba controle, repita até que, certo? Vamos só construir a condição que ele tem que seguir, que é basicamente a mesma do minijogo anterior, né? Vocês veem que é basicamente essa mesma estrutura, né? Então a gente tem que ver se a nossa resposta ao minijogo ela for igual a não, né? Ele vai parar, né? Deixa eu só tirar as aspas duplas. Muito bem, então se a resposta do minijogo for igual a não, o nosso código ele vai parar de se repetir. Vamos incluir então tudo que está dentro do nosso código para dentro desse repita. Então desde o mude até o finalzinho do nosso código. Vamos colocar tudo aí dentro do nosso repita. E vamos colocar agora ele dentro do nosso bloco quando eu receber minijogo 2. Nós podemos agora testar. Vamos clicar na opção 2. Não apareceu Claro, né? novamente porque a gente havia esquecido de trocar o valor aqui do resposta minijogo que já estava em não. E como está em não, ele novamente, como assim a gente teve esse mesmo problema, né, no minijogo anterior, ele não entra dentro do repita. Certo, então para, né, parar de acontecer isso, a gente pode, como também no minijogo anterior, mudar a nossa variável resposta minijogo para 0, por exemplo, que é um valor diferente de não, né? Muito obrigado, Leonardo, pelo toque, né? E nós podemos testar agora novamente no nosso botão 2. Ele vai resetar a resposta minijogo, vai apresentar uma pergunta para a gente pode responder. E agora é uma tela de sair, né, se a gente quiser. Então, se a gente digitar não, agora a gente tem que voltar para a nossa tela inicial. Muito bem, nós voltamos e acredito que agora esteja tudo funcionando, né, de acordo com o que a gente planejou inicialmente. Na aula de hoje, nós aprendemos como criar um minijogo de matemática, utilizando uns novos recursos como repetição e números aleatórios, e também entrada do usuário, né, que ele pode inserir algum tipo de texto ou número. Esperamos que você tenha gostado e entendido tudo, né? Qualquer coisa nós temos o contato da ACT na descrição, né? E é isso. Por hoje foi isso. Esperamos você na próxima atividade. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.